De tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que ele estava sempre começando. A certeza de que era preciso continuar. E a certeza de que seria interrompido antes de terminar. Fazer da interrupção um caminho novo. Fazer da queda um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sono, uma ponte. Da procura, um encontro. A literatura do meu pai, na minha infância, na minha adolescência, era mais uma literatura de excelente qualidade que me deixava feliz de ter lido, né? Eu tinha o hábito de ler muito dentro do meu cotidiano, né? Eu tinha que estar lendo um livro para aquele dia fazer algum sentido, né? Eu ia para o colégio de ônibus, eu ia lendo. Tem uma coisa assim de que a carteira, né, no colégio ficava assim, né? E sempre tinha um livrinho ali debaixo, né? No dia que a minha professora me pegou, eu estava com um livro de 5ª categoria, sabe, de banca de jornal, porque eu lia tudo. Eu ia lendo, devorando, né? Então tínhamos, assim, romances de banca de jornal, que tinham os nomes de Mulher Carina, sabe? Quando eu não tinha nenhum livro, assim, da noção, eu pegava um e lia, né? E no dia que a professora me pegou, eu estava exatamente lendo uma coisa dessas. Que meu pai achava, tem seu valor, tudo tem seu valor, né? E o meu pai, ele tinha essa coisa que eu acho que os pais têm, que quando chegam do escritório, chegam do trabalho, trazem balinhas né, da rua. O meu pai trazia livro para mim, porque eu amava. E tinha aquela coleção que eu até trouxe aqui para a gente lembrar, que era uma coleção dos livrinhos de ouro, eu acho, da coleção de ouro. E que tinha desde os clássicos da literatura até literatura nacional, inglesa. Então eu fui lendo Dickens, né? Fui lendo preciosidades, né? Devorando, que nem quem devora bala, né? Assim, então tem essa lembrança. Eu tinha sempre essa coisa de alguma hora alguém falava, ela é filha do Fernando Sabino. Aí eu virava uma coisa, um centro de atenção por algum tempo, né? Mas essas coisas, elas são muito efêmeras também, né? Porque, na verdade, eu tinha um pai, uma mãe, irmãos e uma família no dia a dia, que, por acaso, era um ambiente artístico, de literatura. Minha mãe foi atriz, então o ambiente da minha mãe era muito de teatro. Meu pai, para quem não sabe, ele era um amante de jazz, ele adorava jazz. Então ele tocava piano, né? Eu comecei no piano por ouvir meu pai chegar em casa e relaxar ali tocando piano. E depois que eu fiquei com o piano, né, com a separação, ele começou a tocar bateria. O papai, ele também tinha muitas vertentes literárias, mas ele se estabeleceu por escrever em jornal, por ter uma crônica diária, depois uma crônica semanal, no lugar do cronista. E ele tinha esse viés que as pessoas chamam de humor, mas eu chamo mais do absurdo, né? Das situações cotidianas que trazem aquele nonsense, né? E ele transcrevia situações. A gente aqui, o microfone que cai, não sei o que lá, isso já daria uma crônica maravilhosa, eu levantando, arrastando, e você, né? Isso aqui já seria uma crônica, né? Com vários elementos de desencaixe, né? E tal. E isso ele sabia fazer com maestria, né? Ele trazer essas situações que são aparentemente banais, mas que trazem o universo dentro de si, né? Nosso universo interior, porque nós somos muito sofisticados como seres humanos, né? Essa é que é a verdade. Nós somos muito delicados, repletos de delicadezas, de nuances. E a vida é tão pauleira, tão batida, que a gente não se dá o direito nem de entender que a gente é extremamente complexo, né?
É bom que a gente perceba, né, do quanto que a crônica também funciona como documento, né? Um documento muitas vezes subjetivo, emocional, da relação com o urbano, né? Mas ao mesmo tempo um documento crítico, né, do que se passava em determinada época. Então a gente pensa, por exemplo, no autor como Fernando Sabino, que é um autor que tem essa percepção do urbano, né, de um tipo de urbano que está muito ligado a um urbano do Sudeste, ou urbano sudestino, né, que traz o humor, né, e além do humor também essa visão mais sensível, né, do dia a dia, presente no cotidiano, né. Muitas vezes coisas muito pequenas, as coisas miúdas do cotidiano, né, como que o cronista presta atenção naquilo que parece um detalhe, ele transforma em algo potente de reflexão. Os 10 minutos de vida fogem um pouco desse olhar do nonsense, do humor, da idiosincrasia. Ela tem um romantismo, uma delicadeza, fica um pouquinho mais séria, sabe? Porque ele está relatando os 10 minutos de vida do primeiro filho homem dele, né? Que nasce. Né? Como é que foram aqueles 10 minutos para ele, o que ele sentiu, o que ele gostaria de poder oferecer para aquela alma que está chegando no mundo, né? Que é uma estrela que está brilhando aqui. Então, essa é uma obra do papai que eu gosto muito, assim, que na hora que eu li eu falei, meu Deus, tem isso também, né? Também pode por aí, né? Portanto, alegremo-nos. A vida também não é bonita nem feia. Tem bocas que murmuram preces, orelhas sábias no escutar, sexos que se contentam, perfumes vários para o nariz, mãos que se apertam, dedos que acariciam, múltiplos caminhos para os pés. É verdade que algumas palavras melhor fora nunca dizê-las, outras nunca escutá-las. Olhos há que procuram ver o que não podem. Alguns narizes se metem onde não devem. Há muito prazer insatisfeito, muito desejo vão. Mãos que se fecham, pés que se atropelam, mas o simples ato de nascer já pressupõe tudo isso. O primeiro ar que se respira já contém as impurezas do mundo. O primeiro vagido é um desafio. A vida aceitou um novo corpo e o batismo vai traçar-lhe um destino. A luta se inicia, mais um que será salvo. Portanto, alegremo-nos. Nada te posso dar. No teu primeiro instante de vida, minha estrela, eu vou chorar. Nada te posso dar. No teu primeiro instante de vida, minha estrela não se apagou. Partiu-se em duas. E lá no alto, uma delas te espera. Será tua. Nada te posso dar senão um nome e esta estrela. Se acreditares em estrela, vai buscá-la. É lindo. A convivência com ele era divertidíssima, era maravilhosa. Ele era totalmente estabanado, engraçado, né? Tudo que ele tinha de nonsense, assim, na literatura dele, ele tinha na vida, né? Então tem muitas histórias dos amigos do papai, né? Logo que ele partiu, que ele faleceu, todos os encontros, homenagens, a gente chamava Marina Colaçante, Afonso Romano, Zenir Ventura, e eles começavam a lembrar das histórias do papai chegando, assim, do Adolfo Bloch, muitos vasos chineses, eles ficavam já todos em corrente para ele não esbarrar em nenhum vaso com guarda-chuva, sabe? Aí quando ele ia embora com o guarda, não esbarrou, ele virava assim, bom, caiu o vaso no chão. Umas coisas assim, não? Então ele era muito divertido de se estar por perto. A vida era sempre uma aventura com o Fernando Sabino do lado, sabe? Era realmente uma aventura.
reler livro é uma coisa rara, mas, por exemplo, tem alguns que a gente acaba relendo, né? O Encontro Marcado foi um desses, né? Cartas Perto do Coração, que está sendo relançado agora, que é a troca de cartas do papai com a Clarice Lispector, né? Eu adoro essa abordagem através do viés da carta, né? Da troca de cartas, né? Tem um Cartas na Mesa, que é fabuloso, né? Porque você, sendo todos exímios escritores, na hora que eles estabelecem uma correspondência, você vê ali todo um retrato de uma época, né? Você vê um contexto, então é como se você estivesse acessando uma intimidade, mas com uma qualidade literária absurda que você não acha em lugar nenhum. Tem essa história que o papai contava, que é quando o papai mandou a primeira carta, com a primeira produção dele, eu acho que era um conto, que ele respondeu. Primeiro ele já ficou assim, sem dormir, extasiado do Mário de Andrade ter respondido. E ele dizendo, estabelecendo critérios. Se você tiver mais de 30 anos, eu diria para você desistir ou ir fazer alguma coisa. Mas se você tiver em torno de 22, 23, eu acho que você... E meu pai tinha 18, né, na época. Então, isso foi um gás para ele, né? E aí a gente vê aqui, no Brasil mesmo, onde a gente é tão pouco estimulado, né? Nos colégios, na educação, em seguir os nossos talentos, né? Como é importante você ter um escritor consagrado se correspondendo com jovens talentos e dando fazendo esse coach mesmo, né? Dando esse gás, né? Isso, o papai teve essa sorte, eu acho. Mas ele iria de qualquer maneira. Ele iria em frente de qualquer maneira, que eu acho que quando a gente tem um destino, né? A gente segue em frente. De ter um pai, né, que à medida que eu fui crescendo e fui ficando adolescente, fui compreendendo a dimensão da produção do papai, da importância dele, fui tendo mais amplitude interna para entender um encontro marcado, né, eu falei, por aqui eu não vou, sabe? Eu vou na música. A música vai ser o meu lance. Eu vou cantar, adoro cantar. Eu pensava assim, cada um no seu quadrado, né? Talvez por um respeito, uma admiração profunda, talvez por entender que eu deveria fazer muito bem feito o que eu me propunha fazer e que na literatura já tinha ele ocupando esse espaço de maestria, digamos assim, né? Então, para não ter essa sombra de cobrança minha comigo mesmo mais, eu acho que, acima de tudo, é uma cobrança que acontece dentro da gente. Eu fiz uma canção inspirada na literatura do meu pai, sim. Mas ela veio numa situação de muito conforto, uma zona de conforto que me deu essa tranquilidade, foi quase que uma encomenda, né? O Grupo Corpo tem o Corpinho, né, que é o corpo para crianças, é a escola de balé para crianças do Grupo Corpo, que é maravilhosa em Belo Horizonte. E a filha do Bernardo, do meu irmão, estava no Corpinho, então tinha toda aquela coisa com a galera do Grupo Corpo. E naquele ano eles resolveram fazer uma adaptação do Menino no Espelho, que é um livro do meu pai pseudo-infantil, né? Eu senti que havia uma possibilidade de eu traduzir aquilo numa canção naquela hora que o menino vê
ele mesmo velho no espelho, né? Que é esse é o mote todo, né? Pode falar? Vou dar spoiler, né? Então, e ele no final, quando ele diz que ele vai ter que ir embora, porque agora ele já está crescendo e ele já vai começar a virar ele mesmo, né? Que ele, antes de ir embora, ele ia contar um segredo muito precioso de como ser feliz, né? Que ele queria sempre saber como é que eu posso ser feliz, como é que a gente pode ser feliz, como ser feliz. E o final é exatamente esse, ele mais velho ensinando para ele, com 3 palavras, como é que se pode ser feliz. Eu vi um homem no espelho do meu quarto, que parecia meio assim comigo, bem mais velho. Estava do meu lado há tanto tempo, mas tinha que ir embora. Tinha chegado a hora de ir embora. E olhando bem no fundo dos meus olhos, o homem velho disse para não ter medo, que ele tinha a chave do segredo que eu sempre quis, e a me ensinar como para sempre ser feliz. Em 3 palavras se resume o segredo. É um segredo de apenas 3 palavras. Mas como é possível ser feliz com apenas 3 palavras que resumem um segredo? O segredo tem apenas 3 palavras e eu vou te ensinar como para sempre ser feliz em 3 palavras. Presta atenção. Pense nos outros. Pense nos outros. Pense nos outros e seja feliz. Eu, como público, quando uma obra literária, né, de um autor, ela vira uma outra obra, né, artística, assim, de a gente vai transformar um conto num roteiro de filme, eu sempre gosto, né? A gente sai do cinema falando assim, o livro é muito melhor. A gente sempre sai falando isso, né? Então, não, o livro não era tão bom. Sempre tem uma comparação, né? A não ser quem não tenha muita relação com literatura, né? Quem tem sempre fica, porque são 2 histórias contadas de maneiras diferentes, né? Que tem como base o mesmo mote, o mesmo... Mas não, e meu pai falava isso, né? Ele sempre que alguma obra dele ia se transformar em filme, roteiro, cinema, ele acompanhava de perto, né? Ele era grudado. Então eu acho até que isso talvez fosse meio uma condição pré-estabelecida, assim, informalmente, né? Dele ir acompanhando. O próprio Homem Nu, né? Que teve a sua adaptação para o cinema, 2 vezes virou roteiro, virou filme. Primeiro, eu acho que na década de 70, se eu não me engano, com Paulo José, fazendo o Homem Nu, protagonizando. A segunda versão já dirigida pelo Carvana, protagonizada pelo Cláudio Marzo. Esse é um filme de 40 personagens. São 40 personagens que, às vezes, literariamente, ou seja, no roteiro, no argumento cinematográfico, eles estão descritos literariamente e eles, aparentemente, não têm importância. Mas quando eu começo a trabalhar no roteiro, quando eu começo a pensar em elenco, a ler e reler o roteiro, eu vou percebendo que determinados personagens que não teriam importância no plano literário, no plano da representação, eles podem ter importância. É a obra literária dele, é a produção dele, né? Então ele gostava de acompanhar de perto, né? De estar junto, de estar dentro da equipe, E eu acho que os diretores, muito gentilmente, incluíam ele nesse processo, né? Ele gostava de dar palpite de quem poderia ser o ator, porque ele já ia dormir, meu pai era mega, né? Hiperativo mentalmente. Ele já ia dormir pensando, quem poderia fazer? Ele já pensava, Marcelo Mastroianni, né? Então ele gostava de ter essa troca numa produção que estava nascendo a partir de uma obra dele, né? E isso era muito, muito legal, porque geralmente as equipes eram amigos, né? Amigos que iam lá conversar com ele e tal. Eu acho que talvez com o tempo, né? Essa intensidade de interação nas produções de roteiro de filme foi dando uma acalmada, assim, né? Porque ele falava assim, ou a gente está ali junto o tempo inteiro, né? Ou a gente desapega e não deixa aí, né? Por algum motivo. Não é mais a minha literatura, não é mais o meu livro. O Rio é assim, chove, inunda tudo, depois para de chover, faz sol... E aí vem uma noite dessa,
Velho Rio. Velho Rio. Uma crônica como O Homem Nu, que passou para as telas, né? Passou para o cinema, né? É um exercício, né? Um exercício de linguagem, né? Pensar a linguagem literária, que é uma linguagem escrita, mas também pensar nessa linguagem literária que vai para o cinema, para um outro suporte, né? Que é o suporte, que é a tela grande, né? Eu penso que são exercícios necessários, importantes, possíveis, né? Para pensar a arte também, né? Para se apropriar, para se conectar com a arte. Essa adaptação, essa transposição, esse deslize, essa ida, né, para o audiovisual é também algo que fortalece a literatura e que propõe o diálogo entre audiovisual e o texto escrito, né? Então é muito mais algo dialógico do que algo hierárquico. De uma certa maneira, o meu pai, como ser humano, como pai, como amigo, como ser social, ele era muito ético, ele tinha muita preocupação com o bem-estar do próximo, né? Ele falava assim, é quase aquela coisa, aquela máxima budista, né? Enquanto houver uma tristeza, uma dor, um sofrimento no mundo, a gente não pode ser feliz. Enquanto tiver alguém sofrendo, como é que a gente vai ser feliz se nós somos rede, né? Se somos todos um, né? Se ele ali afunda, em algum momento eu vou afundar também. Se ele levanta, eu vou levantar também. Então, meu pai tinha isso muito claro de uma maneira intuitiva até, porque ele era muito religioso, ele era bastante católico, né? Ele era muito comprometido com os movimentos da igreja, né? De sustentação, de comunidades, né? Dom Helder. Então, de alguma maneira, a obra artística de um escritor, de um músico, de um cineasta, a obra acaba dando a leitura do modus operandi daquela criatura no mundo, né? Você vai ouvir Chico Buarque, em algum momento você vai falar, gente, eu podia ser mais legal, eu podia ser uma pessoa melhor, né? Depois de ouvir um Construção, depois de ouvir um Beatriz, né? Eu recomendaria a leitura de Fernando Sabino hoje, como eu recomendaria qualquer leitura boa, de qualidade hoje. Eu acho que isso deve ser estimulado muito, porque a literatura, ela amplia o nosso entendimento do mundo, ela amplia o nosso entendimento de nós mesmos, né? Seja ela qual for, como qualquer obra de arte, né? Que a gente fala, aí Titãs vem maravilhosamente, você tem fome de quê, né? Comida é água, eu sei que é pasto, você tem fome de quê, né? A gente tem fome de tudo, na verdade, né? O ser humano não tem fome de comida para se manter organicamente, de sono, mas tem fome de alimentos que engrandeçam a sua alma, né? Então, nesse sentido, eu acho que a literatura cumpre um papel muito importante nesse engrandecimento, nesse processo de autoconhecimento, de conhecimento do próximo, de conhecimento do mundo, de estabelecimento de critérios, né? De ética, de critérios de convivência social, porque não é fácil conviver socialmente, né? Papai dizia que a democracia é uma droga, mas é o melhor que temos para o momento. Então, vamos agarrar a democracia. Então, de alguma forma, eu acho que as manifestações artísticas de qualidade, autênticas, elas trazem essa ferramenta de amadurecimento da criatura como ser humano inserido num contexto social, sabe? E por isso eu recomendaria a obra de Fernando Sabino, mas com força.